Abra sua Bíblia, no livro de 2 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14 a 16. Senhor, nós queremos nessa hora pedir a tua unção, tua sabedoria para ouvir, para compreender os teus mistérios. Queremos discernir a tua palavra, revelação, inspiração é o que precisamos para este momento. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Quem achar diz amém. 1 Timóteo 4, 14 até o 16, diz assim: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, ou seja, para que seja proveitoso isso que está acontecendo. 16, para terminar: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, ou seja, cuida do teu chamado, mas cuida de você. Preserva, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Ou seja, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Temos que buscar ganhar vidas, como falamos há pouco, mas também salvar a nossa própria alma. Isso é muito interessante. Eu quero meditar no tema: não despreze a unção que há em ti. Sabe, não despreze a unção que há na tua vida. Aleluia, receba isso no teu coração. Não despreze a unção que há em ti. Timóteo estava ouvindo de Paulo, ouvindo direções. Depois ainda tem a segunda carta de Paulo a Timóteo. No tempo cronológico antes dessa segunda carta tem a carta pastoral que Paulo escreve a Tito. E muitos anos ainda Paulo viveu ali no convívio com Tito, Timóteo, dois pastores da época. E nesse momento Deus estava falando para Timóteo através de Paulo: olha, você vai ter uma unção, você vai fluir no ministério, você vai ter tua vida, tua família, mas vai ter momentos que a luta será grande. Mas não despreze a unção que há em ti, não despreze o dom que há em ti, porque você não ganhou esse dom por acaso, foi pela imposição de mãos, foi algo tremendo que aconteceu, foi um marco na tua vida. Eu quero, irmãos, somente com essa palavra concluir o que as meninas e irmãs aqui ministraram. Sabe, há uma unção sobre nós. Quantos crentes, amém? A Bíblia diz, no sentido do passado, Isaías 61, que o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu, passado, para pregar as boas novas. Então a unção já está sobre a igreja, já está sobre a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus, já está sobre a tua casa, já está sobre o teu coração. A unção já está sobre ti, aleluia. Por isso ele fala: não despreze a unção que há em ti, não despreze, irmãos, os pequenos começos. Sabe, eu tenho aprendido muito isso. Lucas 16:10, ser fiel no pouco, Deus coloca no muito. Zacarias 4:10, por algum acaso o pequeno é inválido. Jó também fala: as pequenas coisas são iniciais, o último estado crescerá sobremaneira. O cristão tem que entender que há uma unção sobre a vida dele, e há uma unção vai capacitar ele para viver as promessas de Deus. Repito, a unção vai capacitar o cristão para viver as promessas de Deus. Um cristão sem unção, a promessa fica na prateleira o resto da vida, ele vai morrer e não vai acontecer nada. Mas um cristão com unção, ele atrai o coração e as promessas de Deus para a sua vida. E uma das coisas que eu tenho aprendido, irmãos, é que muitas pessoas têm olhado para a unção e logo querem chegar num nível de unção, de autoridade, de conquistas espirituais elevadas. Mas eu aprendo, irmãos, com a vida, que tudo se começa do começo. Parece redundância, mas é um desafio para a nossa alma entender que tudo se começa do começo. Por isso que Deus fala: não despreze os pequenos começos. Pequenos começos. Agora em junho nós vamos fazer o nosso aniversário de 1 ano para a glória de Deus aqui. Não despreze os pequenos começos. Ah, pastor, mas tem igreja que tem 40, 50. Calma, irmão, nós vamos chegar lá. Mas para nós chegarmos aos 50, primeiro nós temos que passar pelo 1, depois pelo 2, pelo 3, pelo 4 e assim por diante. Em tudo na vida tem um processo. Não adianta eu querer que o Abner seja do tamanho da Tamires. Não dá. Tudo tem um processo. Ele é um menininho ainda. Ele vai chegar lá, mas calma. E Paulo estava falando para Timóteo: Timóteo, tudo na tua vida vai acontecer,
mas você precisa ter paciência, ter calma. Você precisa ter calma. É a mesma coisa de você pegar uma menina ou um moço de 18 anos que começa a dirigir, e você fala para ele: olha, teu pai dirige muito melhor que você. Claro, irmão, o pai tem 50, o menino tem 18, o pai tem 30 e tantos anos de carta, o menino tem 3 meses. Calma, vai devagar, não cobre aquilo que não deve ser cobrado. Entenda, irmão, do teu tamanho, entenda o teu tamanho espiritual, entenda o tamanho da tua fé, entenda o tamanho do teu dom, entenda qual dom tem para a tua vida, entenda, discirna. Sabe, irmão, temos que discernir. Não adianta nós pegarmos e falarmos: olha, agora eu tenho unção, eu vou fazer tudo. Não é tudo não. Eu tenho que orar para dizer o que Deus tem, qual é o tempo, qual é o propósito, e quando eu estiver alinhado ao propósito, as coisas vão começar a acontecer. Pastor, você falou no começo que a presença de Deus é para aquele que busca, depois Deus muda a sorte. Continua valendo para isso. O ministério, irmão, teu ministério vai ser grande se você buscar, senão ele vai ser eternamente um ministério, bem pequenininho, nunca vai crescer, porque você nunca vai buscar. Vamos pensar, por exemplo, na liderança desse projeto. Eu já falei, Fátima, quanto mais aquela que buscar, mais você como líder vai confiar, porque a busca é algo fundamental. Não adianta você pegar alguém que não tem compromisso e derramar uma responsabilidade. Irmão, pensa nisso. Você muitas vezes vai deixar alguém entrar na tua casa para fazer a manutenção de um equipamento, um curioso ou um experiente? Muitas vezes, irmãos, nós estamos trocando a experiência pela curiosidade, e isso vai matando o ministério. E Timóteo passou por isso, porque chegou um momento da vida dele que ele tinha pessoas do lado dele, pessoas abençoadas, como João Marcos, mas em determinado momento, naquele momento, ele se afastou e colocou do lado pessoas que aconteceu o que com ele? Causou males. Por quê? Porque ele trocou o experiente por um curioso. Pense nisso. Os pequenos começos não podem ser desprezados, mas ele tem que ser tratado com maturidade. E a maturidade determina pelo índice e pela proporção que aquela pessoa está mostrando o quanto ela busca. O quanto ela está buscando é o quanto ela vai receber. Quanto mais ela buscar, mais ela vai encontrar. Costuma-se dizer que quem faz a faculdade não é a faculdade, é o aluno. E eu digo que aquele que faz o ministério não é o ministério, é o que tem o ministério. Grave isso no teu coração. Porque você pode estar numa USP e ser um camarada reprovado e ser um péssimo profissional, e você pode estar numa faculdade simples, que talvez ainda nem conseguiu o reconhecimento do MEC, mas ali você ser um excelente profissional quando se formar naquela universidade. Quem faz a universidade, quem faz a escola é o aluno, não é a escola. Quem vai determinar o tamanho do teu chamado é você, eu e eu mesmo, de acordo com aquilo que eu vou buscar, daquilo que eu vou orar, daquilo que eu vou me consagrar. Paulo somente deu um recado: não esqueça o dom que há em ti pela imposição das mãos dos presbíteros. Os presbíteros puseram a mão sobre tua vida, te abençoaram, te ungiram. Agora é com você acreditar que a unção está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida: a unção está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos crentes, amém? Está na tua vida. Tanto que depois ele fala: medita nessas coisas e ocupa-te nelas. Ou seja, o que eu estou te falando aqui não é água de salsicha que não serve para nada. O que eu estou te dizendo é alimento sólido. Você tem que pegar, ouvir, buscar e remover aquilo dentro de você. Buscar aquilo dentro de você, para aquilo que vai remover o pecado e vai trazer a glória de Deus. Aleluia. Quantos creem nisso? Outra coisa que eu vejo também nesse texto, irmãos, medita, ocupa-te nela, é que nós temos que dar tempo ao tempo. Eu recebi uma promessa. Promessa é miojo? Não, é promessa. Talvez vai acontecer a curto, talvez a médio, talvez a longo prazo. Eu tenho que ocupar nela, eu tenho que meditar, eu tenho que buscar, eu tenho que compreender, eu tenho que orar, eu tenho que aprender. Tanto que a Bíblia fala: eu preciso aprender. Ensina-me, Senhor. Quem conhece o texto?
a contar de tal maneira que alcance o quê? É assim? Não. Demora. Irmãos, tudo tem que ser feito sem pressa. Tudo tem que ser feito com um tempo de qualidade. Hoje nós estamos no tempo da pressa, não é verdade? Você chega para um marido e exorta ele: varão, você tem que ficar mais com a sua esposa. Eu fiquei. Olha, eu cheguei do serviço, era 8 horas. Eu fiquei assistindo TV às 9, fiquei com ela até 9h30 e fui dormir. Meia hora para ele é uma eternidade. Para aquela mulher não é nada. Por quê? Porque ela precisa de tempo de qualidade. Ela não precisa de tempo de quantidade, ela precisa de tempo de qualidade. Que meia hora que ele deu para ela, a hora que ele estava mais cansado, que ele estava mais pensando em dormir, que ele estava mais esgotado, ele deu para ela, sabe o que? O lixo. Ele deu para ela o que sobrou do dia dele, o que ele não tinha mais o que fazer, porque o programa da televisão já não mais interessava. Então ele falou: eu vou dar para minha mulher meia hora, senão ela vai me atrapalhar e ela vai me irritar. Irmãos, o ministério tem que se dedicar tempo. Nós temos que buscar, nós temos que aprender, nós temos que crescer, nós temos que ouvir. Por isso está a escola de líderes aí, irmão, vem ouvir. Ah, pastor, mas quanto tempo vai durar? Não sei, irmão, não sei quando vai acontecer, mas vem ouvir, ouça o sábio e cresça em prudência. A Bíblia diz: corrige o sábio e ele se tornará. Cadê o povo que lê Bíblia? Corrige o sábio e ele se tornará mais sábio. Corrige o tolo, o que vai acontecer? Ele vai pular em cima de você. Então o momento de ensino vai mostrar para você quem você é. Quando Paulo estava falando para Timóteo, ele estava falando para um homem sábio, e se você for ler 2 Timóteo, se tornou mais sábio. Mas agora vai falar isso com um tolo, ele vai ficar irado, ele vai ficar nervoso, porque um tolo, ele é imediatista, e um tolo, ele acha muito que o que ele sabe está certo, ele nunca está disposto a aprender. Então o tolo, ele fica revoltado. O tolo, quando você confronta, ele bate o telefone na tua cara. O tolo, quando você confronta, ele é grosso com você, porque o tolo, irmão, ele é tolo, o nome mesmo já diz, é tolo, o que eu posso fazer? Mas o sábio, se você corrigir, ele se tornará mais sábio. Se você exorta um sábio, você vai ver na hora da exortação, se ele é um sábio ou se ele é um tolo, porque na hora que você exorta um sábio, o sorriso dele abre, mesmo ele tomando uma exortação, ele sabe que aquilo é para o bem, porque o pai exorta o filho que ele ama, o pastor exorta a ovelha porque ela ama, o marido vai conversar com a esposa com o marido porque ama. Por isso, irmãos, o diálogo é o momento onde nós, agora falando um pouco de família, porque não existe ministério sem família, é o momento onde nós vamos mais encontrar a sabedoria na nossa casa, porque o diálogo é a hora que nós vamos sentar na mesa, ou na cama, ou em algum lugar, e vamos colocar os assuntos em dia. E o diálogo é o oxigênio do casamento. Um casamento sem diálogo não subsiste. Reino dividido não prospera. Mas o diálogo, ele é oxigênio de uma relação, tanto de um casamento, quanto de um namoro, quanto de um noivado. O diálogo faz parte. É onde vocês sentam e você fala: eu não concordo nisso. Você fala que não concorda naquilo. Por que faz isso? Porque eu quero ajustar, porque eu quero o melhor, porque eu quero que encontre o caminho. Eu quero que o meu namoro, o meu noivado, o meu casamento possa ter o caminho. E da mesma forma, eu vejo que muitas vezes nós não estamos querendo encontrar sabedoria, porque hoje nós estamos numa geração que pouco quer disciplina. Eu estava lendo até um livro, eu era uma bênção até ser disciplinado. Esse é o tema do livro. Então você era uma bênção até ser disciplinado. Por quê? Porque você era tolo, não aceitou a disciplina. Porque se você foi disciplinado por alguém, quer dizer, você deveria ser sábio, para você se tornar mais sábio e fluir numa unção maior. Mas porque você é tolo, você não aceita a disciplina. Tanto que a Bíblia diz: instrui a criança no caminho que deve andar. Disciplina é instrução. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Que a gente aprendeu quando pequeno, muitas vezes, que disciplina, ele é o quê? Condenação, é castigo. Disciplina é instrução. Disciplina é para o nosso bem. Disciplina não é para a nossa condenação e para o nosso castigo, é para o nosso bem, é para o nosso próprio crescimento. Por isso que ele diz: lembra do dom que está sobre a tua vida. Irmãos,
a unção está sobre nós, mas nós precisamos, para viver esta unção, reparar algumas arestas. Não existe ministério de sucesso que não tenha arestas contornadas. Porque já pensou? Alguém que tem um grande ministério, sem ter um pastor, uma cobertura espiritual? É o que você vê na televisão aí, irmãos, artistas gospels, que enquanto você está lutando para entender o dízimo e oferta e trazer para o altar, quando você luta para comprar um sabonete para missões, em uma noite que ele prega, em uma noite que ele canta, ele toma 30 pau do bolso da igreja. E se a igreja é um pouco maior do que a nossa aqui, o salário, o cachê, chamamos de cachê, aumenta. Isso é unção. Unção é graça. Diga para quem está do seu lado: unção é graça. De graça recebeis, de graça dai. Quem que deu voz para aquele cantor cantar? E por que ele cobra? E aí? Quem livrou aquela mulher da morte pregadora que era para estar morta? Quem livrou? E por que ela cobra 3, 4 contos por sermão? Ainda tem crente que segue ela no Facebook e fala: o que ela fala é maravilhoso. Claro, irmão, claro. Nos últimos dias vai vir gente que vai falar coisas que parecem ser maravilhosas, mas liga lá para convidar ela para vir na igreja, vê se ela vem pregar aqui no aniversário da igreja. Dou uma oferta de R$200, ela vai mandar um e-mail me batendo: não, eu só vou porque eu ganho 4.000. E eu te faço uma pergunta, irmãos: que unção que você quer ter? Uma unção para você crescer e daqui a pouco comercializar o teu ministério? Ou você quer a unção de Timóteo, que é a unção de Cristo Jesus, que foi um grande pastor, onde ele estava porque Deus o conduziu para estar lá, e a unção do Espírito Santo estava sobre a vida dele? Quantos querem essa unção de Timóteo? Aleluia, glória a Deus. Ah, pastor, mas eu preciso viver. Irmão, você quer viver do ministério? Então entenda que Deus te chamou. Então escreva o que Deus colocou no teu coração e vende os livros, e vive do livro, de um CD, mas não extorquir o povo, gente. Porque tem gente, irmãos, agora eu vou ser sincero, que não oferta em missões, mas vai numa livraria evangélica e compra 10 CD desse cantor. Desculpa, irmão, mas você não está se edificando. A música pode até te edificar, mas você não está entrando e fazendo bem para o reino de Deus. Você está aumentando o mercado negro da palavra de Deus. Porque hoje, irmãos, esse negócio de dizer igreja tem vários tipos de igreja, viu, irmão? Pastor tem vários tipos de pastor. Antigamente falava, eu sou filho de pastor, falava na escola quando eu era pequeno, meu pai era um pastor. Todo mundo falava: que benção, que legal. Hoje fala: você é um pastor. Então, nesse banco você não pode abrir conta, não. Você é um pastor, então é ladrão. Você é um pastor, então é isso. Então eu vou dizer para você, irmão, tem pastores e pastores. Tem igrejas e igrejas. Ministérios e ministérios. Não quer dizer que tudo que reluz é ouro. Posso ouvir um amém? Então, irmãos, nós como igreja temos que entender, há uma unção sobre nós, amém ou não amém? Amém. Mas nós vamos se misturar com essa gentalha? Lembra da história do programa lá? Vai misturar com ela? Claro que não. Em nome de Jesus, não se venda. Porque que adianta, irmão, você começar como aquele varão que tem um CD, que as músicas dele é uma benção, ministrava o louvor na igreja dele, o céu descia, era uma bênção, era uma glória. Um dia o pastor dele convidou o Malafaia para pregar. O Malafaia chegou lá, viu o cara ministrando e falou: esse cara é uma bênção. E aí o Malafaia foi, promoveu, pôs o CD. Até então não vejo problema o cara gravar um CD. Primeiro ano ele ia em todo lugar, segundo ano ele ia em todo lugar, terceiro ano ele ia em todo lugar. Agora, para você convidar ele pergunta o público que você vai pôr. Menos de 500 pessoas, o cara não vai não. Mas cadê aquele ministro que ministrava na igreja dele só com o violão e o céu descia, e as pessoas eram curadas quando ele ministrava o louvor? Cadê esse homem que ministrava no culto de oração, que tinha 2 senhoras, que tinha 3 senhoras? Cadê esse homem que agora só prega se tiver 500 prata na mão dele? Onde está essa unção? Eu digo para nós, irmãos, essa palavra é uma palavra de alerta, porque nós somos uma igreja missionária,
E nós precisamos fazer missões da forma correta, em nome de Jesus, e acreditar na unção que está sobre a nossa vida, e acreditar que aquilo que servimos, aquilo que cremos é sério, é real, em nome de Jesus. E eu, como pastor, tenho uma responsabilidade, não importa o tempo de cristão que você tem, de te alertar essa noite, porque se eu não alertar você, irmãos, o dia que eu chegar lá no céu, Seixas, vai estar fila, não sei se você vai estar na minha frente, você vai estar atrás de mim, mas você vai ser cobrado por tais coisas. Eu, como pastor, vou ser cobrado pelas minhas tais coisas pessoais, mas pelo aquilo que eu preguei, ou aquilo que eu omiti dentro do altar. Isso é muito sério. E muitas vezes, irmãos, nós não estamos acreditando na unção que está sobre a nossa vida. E eu digo para nós, muitas vezes matamos a unção. Matamos a unção, porque falamos assim: meu filho ainda é muito pequeno, eu vou esperar ele crescer. Depois damos a desculpa que ele é adolescente, eu vou esperar ele crescer. Depois é porque eu estou correndo com o casamento dele, eu vou esperar ele casar. Depois é porque ela está grávida, eu preciso cuidar do neto dela. E depois, então, em que horas nós vamos deixar de dar desculpa e entrar na unção? Matamos. Muitas vezes nós julgamos o diabo está matando o pastor, o meu ministério, é o diabo, então vem cá, irmão, vamos orar, está repreendido agora, em nome de Jesus, mas continua matando. Então quem mata é a própria desculpa da pessoa que está esperando alguma coisa acontecer, e está matando. Não quer dizer que esses irmãos que foram para o Ebenezer não tenham problema. Conheço a vida delas, irmãos, muitas delas têm muito problema, e talvez um problema até mais grave que o teu. Mas elas disseram: deixa o problema no altar, eu vou para o altar, eu vou servir, e Deus vai ser glorificado. Não espera, eu vou esperar mudar meu exame, eu vou esperar meu marido mudar, eu vou esperar minha esposa, eu vou esperar. Irmãos, a unção é para ontem. O que Deus tem para a tua casa é para ontem. Quantos creem, diz amém? Toma posse disso, quero deixar isso no teu coração. Não mate a unção de Deus na tua vida. Outra coisa, irmãos, acredita que Deus tem um propósito na tua vida. Acredita. Os discípulos não estavam acreditando, lembra? Jesus falou para eles: olha, vai lá e você vai falar. Eu vou falar em público? Você mesmo, vai lá, porque na hora que você abrir a boca, o meu Espírito vai colocar a palavra na tua boca. Vai embora. Jesus mudou de assunto, porque ele já tinha colocado uma palavra. Agora a questão era os discípulos acreditar que o poder do Espírito Santo estava sobre a vida deles, ou continuar duvidando. Nós temos que acreditar na unção. Há uma unção sobre a tua vida, acredita, porque a Bíblia está falando, eu estou pregando, Deus acima de tudo está dizendo: há uma unção sobre a tua vida. Toma posse, diz amém. Eu recebo essa unção, eu acredito, diz, eu acredito nessa unção, em nome de Jesus. Acreditar, porque, irmãos, os discípulos estavam no momento, num caminho chamado caminho de Emaús. Emaús era um bom lugar, irmão? Era um bom lugar? O que tinha lá no caminho de Emaús diante dos olhos dele? Tristeza, problema, angústia. Até que um momento eles tiveram que sair do caminho de Emaús e entrar no caminho da promessa e no caminho que Deus tem para a vida dele. Você sabe qual é o problema, irmãos? Muitos não acreditam na unção porque está curtindo o caminho de Emaús, está ficando no caminho de Emaús, está hospedando-se em Emaús. E tem gente que está tão na fossa que está morando em Emaús. Tem gente que gosta de ficar no problema, tem gente que gosta de chorar as pitangas, tem gente que não vai acreditar na unção e vai se levantar e vai dizer: chega, basta-te, como foi pregado pelo Marcão, acalma-te mar, eu vou viver a vitória. Tem gente que fica lá: não, esse problema é meu, pegou o problema, irmão, o problema é do diabo. Repreende na tua vida em nome de Jesus, toma posse da tua vitória, se posiciona, enxuga a lágrima, com um olho você vai chorando, mas com o outro você vai vendo a promessa, mas vai fazer o que Deus mandou, acredita. Porque ficar em Emaús, irmão, o que vai acontecer lá? Você vai ficar depressivo, vai ficar doente, vai ficar triste, e vai ficar sempre assistindo o que Deus está fazendo na vida do outro, e Deus nunca vai fazer na tua vida. Porque chega um momento, irmãos, os discípulos parecem que gostaram, até que Jesus falou: vamos andar, vamos prosseguir, vamos marchar, porque a obra de Deus é grande, isso é apenas o começo. O que eu aprendo, irmãos, também? Nos posicionar. Havia um homem com uma palavra de comando,
Jesus Cristo. Ele está nos dando uma palavra de comando hoje. E qual é a palavra de comando? Vamos reagir. Vamos sair dessa fossa, vamos sair desse problema, vamos sair desse marasmo, vamos sair desse medo e vamos entrar no novo de Deus. Entra no novo de Deus, acredita na unção que está sobre a tua vida, acredita no poder que está sobre a tua vida e se posiciona em nome de Jesus. Quantos creem? Amém? Último ponto. O ministério, a posição dos discípulos, falando ainda desse caminho, foi algo tremendo. Depois as coisas continuaram acontecendo na vida dele e eles foram canais de bênção. Mas a Bíblia fala de 12. De 12 nós sabemos que se tornou 11, depois se torna 12 de novo. Dos 12, uns 8 é falado muito pouco, 4 falado muito falado. Escreveram parte da Bíblia, muitas coisas aconteceram. Esses 4, é fato, concluíram o seu ministério. Esses 8, não se sabe. Tem alguns trechos, alguns acham que concluíram, outros acham que não concluíram, outros acham que abandonaram. Eu te faço uma pergunta, irmão: em que grupo você vai estar? O grupo dos 4 ou o grupo dos 8? Você vai ser aquele que vai concluir o teu ministério? Porque a nossa vida não vale, irmão, porque aquilo que a gente começa. Tem tanta gente que já começou a aula de inglês, já parou, academia já parou, tanta coisa já parou, fazer esteira já parou, fazer tal coisa, estudar, não é assim? Porque começar, irmãos, relativamente muito fácil. Muitos discípulos começaram, mas não concluíram. O segredo não está em começar, está em concluir. Porque os homens que foram honrados por Deus no final da sua vida, eles disseram: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A unção que está sobre a tua vida não é só para você começar, você tem que concluir. A unção, ela é poderosa porque ela age no sobrenatural, ela está aliada à tua fé, e fé sem obras é? Então, eu tenho unção, eu vou começar, Anderson, eu vou começar a ajudar você e o Arthur aí no som. Não, só começar não adianta, irmão. Você tem que começar e ir até o fim, porque começar, irmãos, um monte de gente começa, a obra e acaba no meio. Por isso que a Bíblia fala, um rei, antes de construir uma torre, ele tem que sentar para calcular, não é o que a Bíblia fala? Para ver se ele vai conseguir concluir o que ele começou e vai ser uma bênção. Senão, o que a Bíblia compara? Esse homem como aquele que constrói a casa na areia, que vai vir o vento e derruba, e compara o homem prudente, aquele que constrói a casa na rocha, que o vento vem e não se abala. Eu digo para você uma coisa, uma unção sobre a tua vida, mas você está disposto a concluir? Você está disposto a ir até o fim? A ordem de Deus é essa: ser fiel até onde? E dar-te a coroa da vida. Não tem, irmãos, unção é um caminho sem volta. Não tem assim, olha, eu vou servir a Deus dos meus 50 até os meus 70, depois eu pago. Não existe isso. Não existe aposentadoria de unção. Você está disposto? Você está disposta a entrar num caminho? A entrar no caminho de Deus? A entrar no propósito de Deus? Acreditar que é uma unção sobre a tua vida? Acreditar, como a gente canta, que nada pode calar um adorador? Acreditar que a glória do Senhor será manifesta na tua vida? E hoje você está talvez num pequeno começo, mas fica tranquilo, Deus vai te honrar, você vai chegar num estado de glória tremendo e grande, para a glória do Senhor. Mas lembra, começa lá do começo, mas vai com a perspectiva, com a visão de concluir, e você vai crescendo até chegar na estatura de varão perfeito, aonde o Senhor colocou você, aonde o Senhor te estabeleceu. O problema é quando você vê as pessoas que começam lá de cima. É muito perigoso. Um ministério, uma unção de alguém que é para longo prazo, essa pessoa tem que começar lá de baixo, e aí ela vai crescendo. Posso ouvir um amém? Ela vai crescendo, até chegar no nível onde Deus tem que colocar a vida dela. Pastor, por que tem que ser assim? Para o nosso próprio bem-estar. Ele mesmo diz: cuida da tua alma, senão você vai perder. Pensa comigo, irmãos, se Deus pegasse eu e você do dia para a noite, a gente não teria nada na vida, não seria nada.
abrisse a janela do céu e nos colocasse no melhor cargo, na melhor unção, na melhor coisa, e nós fôssemos um bilionário. Vamos ser sinceros, será que nós estaremos aqui hoje? Será que você estaria casado com a esposa que você tem hoje? Será que você estaria dando atenção para mim, um mero pecador? Será que você ficaria 1 hora, 2 horas, 3 horas na igreja? Para que se você tem todo o poder? Então Deus vai colocando as coisas na nossa vida e as portas vão se abrindo aos poucos, porque Deus não quer que a gente se torne desumano. E um dia a gente vai chegar lá em cima. Quantos creem que vai chegar lá onde Deus quer? Mas você vai continuar humano. Você vai continuar chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram. Sabe por quê? Porque você já passou pela etapa que aquela pessoa está passando. Mas agora, se do nada a gente chega num alto grau, é como um raio, já chega lá, a gente se torna desumano, a gente se torna orgulhoso. Um homem que fez isso foi Lúcifer. Deus sofreu com Lúcifer, porque Deus deu a ele todo o poder, anjo de luz. Ele era o braço direito de Deus no céu. Mas ele não começou de baixo, já começou sendo o quê? Braço direito. Caiu em pecado, de ser maior que Deus. Quantos terços do céu ele levou? 1 terço. Se no céu tinha 1000 pessoas, 333 desceram com ele. Olha a influência desse homem. Mas por que errou? Porque não foi humanizado, porque não começou de baixo, porque achou que poderia, por causa de um tal cargo, achou que poderia ser maior que Deus. Cuidado, irmão, porque unção não é sinônimo de cargo, unção é sinônimo de humildade. Se você tem cargo ou não, você tem que ser humilde, porque tem gente que tem cargo, é humilde, não tem cargo, outros é orgulhoso. Não importa o teu cargo, importa a tua humildade. Se você tiver humildade, eu também, a gente pode estar no cargo, irmão, de presidente da república, coordenador da ONU, qualquer coordenação desse mundo, nós vamos continuar sendo humanos. Nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas, indo lá no Ebenezer, comendo lá o lanchinho à tarde, levando o sabonete, ajudando quem precisa. Missões é uma unção, e uma das unções que nos assemelha a Jesus é a unção de um missionário. Sabe por quê? Porque Jesus era um missionário, tinha todo o poder, mas andava no meio do povo. Essa unção que você tem que buscar para a tua vida, não a unção para você sentar numa cadeira acima de todo mundo. Não, eu quero a unção para ser mais humano com a Joelma, para ser mais humano com o Otílio, para amar mais eles do que eu amo hoje. Eu quero mais unção para poder servir os melhor. Eu quero mais unção para servir a Karine, o Alessandro e a Rebeca melhor. Eu quero mais unção para amar. Eu não quero mais unção para um dia eu falar, não, Karine, não me toca, porque você está num nível, eu estou em outro. Pastor, isso vai fazer mal para a Karine? Claro que não, a vida dela segue, vai fazer mal para mim. E eu conheço homens de Deus que chegaram num nível assim, um nível de estrelismo. Sabe o que aconteceu com eles, irmão? Caiu. Sabe por que caiu? Porque deixou o orgulho entrar. Então o maior segredo para um homem, para uma mulher de Deus se manter na humildade, ele andar no meio das pessoas, ele fluir no meio das pessoas, e ele entender que ele é sensível à voz do Espírito Santo. E ser sensível à voz do Espírito, eu termino essa pregação dizendo, é entender que a igreja não é um hotel, missões não é um hotel, mas a igreja é um hospital, e missões é um hospital. Porque tem muita gente que chega na igreja e pensa que é um hotel resort, vai estar todo mundo bem, vai estar tudo uma maravilha, não vai ter doente, não vai ter pobre, só vai ter gente bonita, gente bem arrumada, gente feliz. Não, irmãos, a perspectiva bíblica de missões é uma igreja sinônimo de hospital, onde tem gente bem, mas tem gente mal, onde tem gente forte, mas tem gente fraca, onde tem gente carnal, mas tem gente menino, onde tem todo tipo de pessoas. Essa igreja que Jesus estabeleceu na terra, um hospital para servir as pessoas em nome de Jesus. As pessoas olham a igreja como um hospital, Fábio. E o Marco, olha a igreja como um hospital, porque as pessoas falam assim, olha, Murilo, eu só vou na igreja quando estiver tudo bem. Então você está olhando a igreja como um hotel.
Eu vou na igreja, irmão, não importa se eu estou tudo bem ou não estou tudo bem. Se eu estou tudo bem, eu vou na igreja no estado de médico, para ajudar o que precisa, que está enfermo na UTI. E se eu estou tudo mal, eu vou para a igreja no estado de paciente, porque eu sei que Deus vai levantar alguém em estado de médico para me ajudar. E assim eu vou entender Jesus, o missionário. Assim eu não vou desprezar a unção que está sobre minha vida. Assim a igreja vai ser um ambiente de comunhão, de glória e de manifestação dos sinais de Deus. Assim o amor de Deus será evidenciado. E eu declaro que sobre a tua vida, a tua casa, este lugar, este amor seja evidenciado de uma forma poderosa, que as pessoas possam ver e viver este amor de Deus em nome de Jesus. A igreja, irmãos, é o melhor lugar onde você pode estar para crescer na unção. A igreja é o melhor lugar onde você pode estar para fluir na unção. A igreja é o melhor lugar onde você pode estar para fluir nessas águas que nós cantamos, para fluir nessa promessa que nós cantamos. A igreja é o melhor lugar, porque não importa como você estiver, a igreja vai te amar. Não importa como você chega, a igreja vai te aceitar. Tem dia que você chega na igreja carregado por uma ambulância, porque você está muito mal, e a palavra vai te levantar. Tem dias que você chega na igreja muito bem, e a palavra vai te manter bem. Tem dia que você chega na igreja levando alguém que está doente. Então lembre sempre, a igreja não é hotel, a igreja é hospital. A igreja é o lugar onde somos tratados. A igreja é o lugar onde somos curados. A igreja é o lugar onde choramos. A igreja é o lugar onde nós não nos preocupamos com o que pensam, nos preocupamos em nos encontrar com o Senhor e receber do Senhor a honra e a glória e o louvor. Por isso, não despreze a unção que há em ti. Declara uma unção sobre a tua vida. Há uma unção sobre a tua vida, para você ajudar a obra de Deus. Eu quero fazer uma oração que Jesus fez agora. Se Jesus fez, eu também posso fazer. Ele fez uma oração mostrando a dificuldade que ele tinha. Ele diz assim: rogo ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, porque grande é a seara, porém poucos são os ceifeiros. E essa é a minha oração essa noite. Senhor, rogo a ti, que é o Senhor da seara, mande trabalhadores para a tua seara, porque a tua seara é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. No Ebenezer, nós fazemos essa oração. Pedimos nessa noite para o Senhor mandar mais mulheres e homens para essa seara. Na igreja, no ministério de som, ministério de louvor, oramos: Senhor da seara, mande mais trabalhadores para a sua seara. Ministério de apoio pastoral, de diaconia, oramos esta noite: Senhor, manda mais trabalhadores para a tua seara, porque poucos são os trabalhadores e grande é a seara. E é isso que nós temos que orar: Senhor, manda mais trabalhadores para a seara, manda mais trabalhadores para o ministério infantil, para o ministério de oração, para a organização dos trabalhos, para a comissão que vamos organizar o acampamento em outubro. Manda mais, Senhor, trabalhadores para a tua seara, porque grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Jesus orou, e eu oro também agora em nome de Jesus, para que o Senhor mande mais trabalhadores para nós fazermos evangelismo, para nós fazermos missões, para nós cuidarmos das pessoas, para nós prepararmos o melhor para o Senhor. Pedimos que o Senhor levante. Eu oro para o Senhor levantar, talvez você que está me ouvindo essa noite, e te usar com grande poder, com grande glória, e manifestar sobre a tua vida, em nome de Jesus, esta unção, porque há uma unção sobre a tua vida. Feche os seus olhos, coloque a mão no teu coração.